Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula a gente vai aprender aqui a criar um gráfico customizado, tá bom? Então, vamos voltar aqui naquele exemplo em que a gente tinha aqui uma dinâmica aqui de produção, né, distribuição e vendas, né? Então, por exemplo, você tem ali uma produção de carros, os carros são produzidos, eles ficam em trânsito, né? E em um determinado momento aqui eles vão para a concessionária. Então a gente tinha estudado essa dinâmica que era um ciclo negativo com atraso, né? E um ciclo negativo com atraso dava origem aqui a oscilações. Ou seja, né, quando a gente tem atrasos envolvidos numa simulação, a gente gostaria que o estoque de carros estivesse aqui, nessa posição, mas normalmente o estoque de carros está aqui, está um pouco abaixo, né? Ou então, de repente, você tem oscila, de repente você tem variações aqui na quantidade ao longo do tempo, da quantidade tanto dos estoques dos carros em trânsito quanto os estoques na concessionária, né? Então, se você fosse observar aqui os gráficos, você teria que fazer um a um aqui, né? Olhando aqui cada um deles, por exemplo, né? Olha, eu vou verificar quantos que eu tenho aqui no meu estoque de carros, né? E quantos que eu tenho aqui em trânsito, né? Eu teria que observar assim cada um deles, né? E se eu quisesse, ao invés de fazer isso, observar todos num gráfico só. Então, esse é o objetivo dessa nossa aula de agora, né? Então, vamos lá, como é que você faz isso, né? Lembra que você tem models, você tem aqui o Control Panel. No Control Panel, né, você tem as opções aqui de criar um gráfico customizado, tá? Então, você vem aqui, olha, Custom Graphs, deixa eu mostrar aqui em cima, nesse itemzinho aqui, Custom Graphs, a gente vai criar um gráfico. Esses gráficos aqui são gráficos que já foram criados, tá, pelo autor. Eu acho que esses modelos aqui foi do Harmut Balsall ou do Craig Kirkwood, eu acho que é do Harmut Balsall, né? Então ele já tinha criado esses modelos, mas vamos criar o nosso modelo aqui, né? Então a gente vem aqui, vamos criar um novo gráfico. Aí é extremamente fácil aqui, né? Você cria o título do gráfico, vamos botar assim, o que eu quero ver? Eu quero ver estoques, estoques, né, no inventário. Ou então eu posso colocar assim na concessionária, né, ou seja, né, estoques na concessionária, estoques na concessionária, versus aqui carros, carros sendo entregues, né? Em trânsito, carros em trânsito, né? Alguma coisa assim, tá bom? Que é o estoque que eu tenho lá na concessionária vezes o carro em trânsito. O que eu vou fazer no eixo X? Eu vou selecionar aqui uma variável. A variável aqui é tempo, né? Eu quero o X, eu tenho tempo, tá bom? E no Y, bom, eu não vou nem colocar aqui X máximo, X mínimo, né? Divisão, nada disso, vou colocar mais simples, né? Vou selecionar uma variável aqui. Qual que é o nome, né? São os estoques ali, né? Então vamos lá. É o Retail Inventory, que é o estoque aqui na concessionária, né? E vou selecionar o outro aqui, que é o em trânsito, né? Os carros em trânsito. Tudo receio, cadê? Trânsito, tá bom? No trânsito aqui. Ok, criei aqui, estoque, esse modelinho que a gente criou aqui, esse novo gráfico aqui, está aqui. Então vamos clicar nele para ver como é que fica. Clicando aqui duas vezes, né? Vamos ampliar, tá? Só puxar aqui um pouquinho, que é meio chato de esticar esse gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo esticar aqui um pouquinho mais. Aqui, tá esticando um pouquinho, vamos ampliar, ótimo, tá? Então a gente vê aqui, né? O em vermelho, a curva em vermelho está em trânsito, em azul a curva de carro está na concessionária, né? Então a gente vê aqui que tem aquela história, estão sempre defasados, né? Então, olha que, por exemplo, de repente aqui tem trânsito e isso está vindo, na concessionária tem um estoque menor. Aí eu chego lá em cima, eu tenho estoque aqui na concessionária e em trânsito é pequeno, né? Aí de repente esse estoque aqui começa a cair
e eu estou pedindo novos veículos, mas eles não chegam. Aí, quando eu tenho estoque lá embaixo aqui, eu tenho um monte de veículos aqui em trânsito, né? Então você vê aqui, esse aqui é uma oscilação, mas é típico daquele de um ciclo negativo com atraso, né? E é uma curva típica também de crescimento e subinvestimento, né? Ou seja, né, eu preciso de X, mas eu tenho Y que está aqui embaixo, né? Aí de repente quando eu tenho um monte de carros aqui em trânsito e tenho poucos carros aqui na concessionária, né? Dali a pouco eu tenho um monte de carros na concessionária e poucos carros aqui, nenhum trânsito, ou seja, né, se não tem nenhum carro em trânsito, aqui não foi feito pedido, se não foi feito pedido, aqui os carros estão lá entupindo a concessionária, né? Então, assim, qual que é a ideia de você criar um gráfico customizado? Você escolhe um ou mais estoques ali, ou o que você quiser comparar, e faz uma comparação aqui ao longo do tempo, tá bom? Então, fica muito mais fácil você visualizar assim, né, o comportamento dinâmico das variáveis. Então, sei lá, digamos, nós fizemos esse estoque aqui, esse modelo aqui, num ciclo assim de venda de carros e produção, a gente tem os atrasos envolvidos, e a gente queria entender o efeito chicote aqui na cadeia de produção, né? Esse aqui que é o famoso efeito chicote, né? Que você vai aqui, ó, tá vendo? Tá amplificando isso aqui, né? Ou seja, como tem um atraso aqui, eu começo a pedir mais da próxima vez, né? Aí eu pedindo mais, aí eles vão produzir mais, mas tem um tempo, demora para produzir mais, né? Aí eu vou botando uma gordura aqui, ao invés de pedir 2 carros, eu peço 3 carros. Né? Ao invés daí começa a demorar e eu peço da próxima vez, eu peço 4 carros, né? E com isso aqui vai fazendo o que a gente chama assim de efeito chicote, né? Daqui a pouquinho eu vou lá na concessionária com uma quantidade enorme de carros, né? E, enfim, né? E os carros não chegam, né? E quando chegam aqui eu tô com o estoque lá embaixo. Evidentemente que esse modelo aqui precisava de alguns ajustes, né? Porque não tem aqui estoque negativo, coisa e tal, né? Mas eu não vou entrar nessa questão de ajuste do modelo, eu quero que nesse vídeo aqui passar a ideia do modelo, né? Assim, o que os modelos são importantes? Que eles te mostram um padrão de comportamento. Então ele está mostrando aqui um padrão de comportamento oscilatório, né? O que ele é importante também? É que ele permite entender as dinâmicas que estão presentes no processo, né? Então, assim, né, para um gestor, né, ou para alguém que trabalha, sei lá, em logística, coisa e tal, não é interessante aqui ele ficar entendendo aqui os detalhes do modelo computacional, ele entender a ideia, né? Entender, visualizar, falar, olha, por que eu estou aqui acumulando carros aqui na minha concessionária, né? Então, assim, né, por que eu estou pedindo a mais do que ele tem capacidade de ser produzido e ser entregue, né? Então, com isso, você entendendo a dinâmica, você pode fazer um pedido mais adequado, né? Para não ficar com um estoque ali de carros ali parado, né? Isso vale para carro, vale para Coca-Cola, vale para qualquer produto, assim, né? Pode, assim, em ciclo que envolva produção e vendas, tá? Bom, então nessa videoaula eu queria dar uma ideia como é que a gente cria gráficos customizados, e criando gráficos customizados a gente consegue observar diversas variáveis aqui, comportamento dinâmico de diversas variáveis ao longo do tempo, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido.